Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e venho mais uma vez falar sobre o concurso da PMMG de soldado, a parte agora de literatura. Vou dizer para vocês quais são as partes mais importantes para você estudar literatura e se preparar bem. E antes disso, já curta aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre isso. E compartilhe com outras pessoas, outros colegas que estão estudando também para esse concurso, porque muita gente está tendo dúvidas, né, sobre isso, já que essa é uma mudança que houve no edital, né? Inclusive já fiz um vídeo aqui, vou deixar o botão aqui para vocês verem. Já fiz um vídeo sobre essas mudanças do edital, né, que são importantes para você conhecer, tá? E se você precisa de um curso completo com todos os tópicos de português e de literatura, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá então responder a questão principal disso aqui. É necessário ler os livros na íntegra, né? Os livros cobrados são Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. É necessário que você leia tudo? Alguns professores, muitos professores vão dizer que sim. Eu venho dizer para vocês, eu venho revelar que não é bem assim, tá? Principalmente se literatura não for sua área, que eu acredito que não é. Você apenas ler o livro não é suficiente, não vai te dar as informações que você precisa. E aí você pode perguntar, Lívia, então eu vou ler o resumo do livro? Piorou. Não, o resumo ele vai te dar o quê? Vai te apresentar ali os personagens, falar quem é quem, vai contar o enredo, né, que é a história, o que acontece, qual personagem que casa com quem, que briga com quem é que se muda, quem é que morre. Não é isso, tá? Na literatura, o mais importante não é o que é dito, não é o que acontece, mas como é dito e como acontece. Então, o estudo ele deve ser de outra forma. Então, resumidamente, prestem atenção nisso daqui, ó. É possível fazer uma boa prova sem ter lido os livros na íntegra e estudando outros aspectos sobre a obra? Sim. Agora, é possível fazer uma boa prova lendo os livros na íntegra, mas sem estudar os outros aspectos? Não. Então, você precisa estudar 5 aspectos que são essenciais quando a gente fala de literatura. Então, fiquem até o final do vídeo para que eu possa te explicar isso direitinho. Primeira coisa que você vai estudar, o contexto histórico em que aquela obra foi lançada. E isso, pessoal, eu não estou querendo dizer que você tem que lembrar qual é o ano de publicação, tá? Que Memórias Póstumas foi de 1881 e que o outro, né, de O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi em 1915. Não precisa. Você precisa ter uma noção da época e do que estava mais ou menos acontecendo ali. Então, no caso de Machado de Assis, o livro estava no final do século XIX, no caso de Lima Barreto, no início do século XX, né? E qual era o contexto macro aí que estava ocorrendo, principalmente no Brasil nessa época, tá? Então, é para você se situar ali, né? Outra coisa, né? O segundo aspecto que tem tudo a ver com esse contexto, a escola literária, né? Qual era o movimento literário, né? De que esse texto fazia parte. Eu tenho, por exemplo, que Machado de Assis, essa obra de Machado de Assis foi considerada um marco inicial do realismo. Eu tenho que Lima Barreto era um autor pré-modernista. Esses são movimentos, tá? Agora, não adianta você decorar, falar assim, poxa, já aprendi isso aqui, porque Lívia já me contou, né? Já me entregou de bandeja que Machado é realista e Lima Barreto é pré-modernista. Então, resolvi a vida. Não, você tem que saber quais são as características do realismo. Quais são as características do pré-modernismo? Por que eles surgiram? Qual é a escola literária que veio antes, né? Porque toda escola literária, ela vem para romper coisas, né? Hábitos que estavam sendo criados pela anterior. Então, o que é que essa escola critica, né? Ao que ela vai contra? Então, muitas coisas estão ali envolvidas,
certo? Então, busque informações sobre isso. Terceiro aspecto, o autor. Você precisa estudar sobre o autor. Mas não estou falando sobre a biografia dele, né? Para falar assim, que ano ele nasceu e estudou onde e casou com quem e teve filho, não teve. Não é essa parte. Mas quais as características da vida dele influenciaram a obra? Como que era a linguagem que ele utilizava? Como que ele ficou conhecido na literatura, né? Como que marcou? Então, enfim, alguns aspectos importantes sobre ele, o estilo dele, tá bom? Então, é outro aspecto importante. Quarto aspecto importante aí, né? Vamos relembrar, não é o enredo que é o mais importante aqui, tá? Ou seja, não é o desenrolar da história, mas a linguagem utilizada é muito relevante. Então, é uma linguagem que é mais formal ou é mais informal? Ela é mais rebuscada, com um vocabulário um pouco difícil, né, de acessar? Ou ela é uma linguagem mais tranquila, né? É uma linguagem que traduz o quê? Que demonstra o quê para nós? Né? Ela é uma linguagem mais direta ou mais tem algum tom de ironia? Então, essa parte, né, de como o autor utiliza a linguagem é muito importante, tá? E o quinto aspecto é a gente analisar como que o livro é organizado, né, em suas partes e o que ele representa a visão que ele traz da sociedade da época. Então, as críticas que ele faz àquela sociedade, porque toda literatura, de certa forma, ela vai refletir aquela sociedade, mas também traz alguma crítica àquilo. Então, quais os aspectos sociais que são visíveis, né, e que são criticados ali, certo? Então, você deve prestar atenção a tudo isso. Qual é o contexto histórico? Qual é a escola literária? Quais são as características do autor? Quais são as características da linguagem? E quais são as críticas da sociedade da época, né, que aquela obra vai trazer? Tudo bem? Então, esses 5 aspectos são mais importantes, muito mais importantes, que você saber a história, o nome dos personagens apenas, né? Porque a questão, ela não vai te pedir algo muito superficial. Qual é o nome da mãe de fulano? Não, não é assim, né? É o que essa obra representa, o que essa obra criticou, tá? Então, se você precisa de um curso que vai te entregar essas informações já mastigadas, que vai te entregar essas informações de uma forma totalmente fácil e didática para você, veja o link aqui embaixo no curso da PMMG que eu elaborei para você, com todos os tópicos de português e de literatura também abordando esses livros, ok? E assim você vai conseguir poupar muito tempo, né, indo direto ao ponto, com uma visão que realmente é importante para a sua prova. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais!